Estimado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos do Senhor para você nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, dia que celebramos a festa da conversão de São Paulo. Paulo de Tarso, de perseguidor da igreja, passa a cristão e apóstolo dos gentios, sendo responsável pela formação de muitas das primeiras comunidades cristãs. Por isso, grande escritor do Novo Testamento, é precursor da evangelização por meio de cartas, seus escritos que eram enviados às comunidades. Tanto hoje, na festa da conversão de São Paulo, a liturgia da palavra nos apresenta hoje. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3 ao 16. O salmo responsorial é o Salmo 116, e nele nós rezamos: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. O Santo Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 ao 18. Meditando a palavra de Deus, palavra essa que deve alargar os horizontes da nossa fé. É comum ouvirmos pessoas rezarem pela conversão dos pecadores, mas é muito difícil vermos alguém rezar pela própria conversão. Isso acontece porque a maioria das pessoas acham que não precisam de conversão, porque não comete aqueles pecados que possuem matéria mais grave e vive com certa constância uma religiosidade marcada, muitas vezes, pela aparência. Por isso, estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, o Evangelho de hoje nos mostra que ser verdadeiramente cristão significa participar ativamente na obra evangelizadora da Igreja, a partir do envio que foi feito pelo próprio Jesus. Portanto, só é verdadeiramente convertido quem participa da missão evangelizadora da Igreja, sendo ela a nossa mãe que nos orienta na fé. O Evangelho de hoje nos conduz a uma vida nova em função da missão. Pouco antes de subir ao céu, Jesus deixou para todos nós o mandato de anunciar o seu Evangelho. E foi este o recado que ele nos mandou por meio de seus apóstolos: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Este som ainda ecoa dentro do coração daqueles que creem na palavra de Deus. Jesus nos dá garantia para o sucesso da nossa missão quando ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estimado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, não precisamos fazer muitas coisas, nem realizar muitas obras, mas apenas crer e dar testemunho da ação do Espírito Santo na nossa vida. Foi para isto que nós fomos chamados. E esta é a nossa missão de batizados, de enviados, de consagrados para anunciar o reino da vida. Quando nós fazemos essa experiência de anunciar o Evangelho, nós constatamos realmente os sinais que nos acompanham por força da nossa fé em Jesus. Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, curar os doentes, significa para nós a força milagrosa que o amor de Deus realiza em função do nosso anúncio. Estes sinais acontecem na nossa vida e na vida daqueles a quem nós anunciamos Jesus. Quando desafiamos as dificuldades, a doença, a morte, a tristeza, com a esperança, com a alegria, com o poder de Cristo ressuscitado, quanta conversão acontece na vida das pessoas, quanta mudança, quanta transformação nós verificamos quando falamos a nova linguagem do amor de Deus. Os demônios que perseguem a humanidade
se rendem quando nós tudo fazemos por amor a Jesus. O pecado, o veneno mortal, não consegue mais ter força sobre aqueles que nos escutam falar em nome de Jesus. É esta a nossa missão. O mundo inteiro é o lugar onde estivermos e toda criatura são todos aqueles a quem nós podemos testemunhar as maravilhas de Jesus. Os sinais nos acompanharão se formos obedientes ao seu mandato. Portanto, enviados pelo poder que Jesus recebeu do Pai, os apóstolos deveriam partir, dispostos a caminhar por todas as estradas do mundo e anunciar a boa nova da salvação a quantos encontrassem. Ninguém podia ser deixado de lado, pois a salvação é um direito de todos. O sinal de adesão a Jesus dar-se-ia no batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seria a forma de vincular toda a humanidade com o Pai, por meio de Jesus, na força do Espírito Santo. Desta comunhão de amor deveria surgir uma nova humanidade, fundada na filiação divina e na fraternidade. Os apóstolos tinham como tarefa levar os novos discípulos a pautar as suas vidas pelos ensinamentos do Mestre. Nada de novas doutrinas. Bastaria ensinar os batizados a observar tudo quanto Jesus lhes havia ensinado. Nada mais do que amar a Deus e ao próximo, como fora explicitado no Sermão da Montanha. Uma certeza deve nos animar. O ressuscitado está para sempre junto de nós, incentivando-nos a ser fiéis à missão. Portanto, nada de nos deixar abater pela grandiosidade e pelas exigências da tarefa recebida. Sejamos, pois, sinais do amor, da misericórdia, da bondade, da ternura de Deus para toda a humanidade. Assim, a nossa vida vai ganhar mais sentido. Assim, a nossa pregação terá um efeito especial na vida de toda a humanidade. Sigamos, pois, esse mandato imperativo de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, a todos pregai o Evangelho. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.